Olá, egrégora, boa noite a todo mundo, como vocês estão? Aqui é a Madame Jara, vocês estão no Laboratório Astrológico. Hoje nós vamos fazer uma live sobre alunação de Câncer. O tema da nossa live hoje é intuição ou paranoia? Essas vozes da sua cabeça. Eu ainda pergunto mais, é intuição, paranoia ou é morto? Ou é capeta? Né? Esse povo aí na cabeça de vocês. Então é sobre isso que nós vamos falar. Boa noite, Beatriz, boa noite, Lari, Tássia, Kemily, todo mundo que tá chegando. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos também à nossa live. Hoje eu não consegui nem logar o YouTube aqui. Eu acho que ontem não foi a internet que deu problema. Eu acho que quem deu problema ontem foi a operadora da internet, no caso eu. E hoje eu tentei fazer aqui o esquema acontecer, fiz uns testes de tarde, não deu certo. Então, como eu não manjo, eu vou esperar a pessoa que manja resolver. E enquanto eu não manjo, eu faço aqui, subo lá no YouTube. Combinado? Então, o povo que tá esperando a live no YouTube, se vocês estão conversando aí em inbox, diz que Madame Jara é analfa digital. Ela se arrisca, ela é corajosa. Isso não quer dizer que ela sabe, né? E eu não soube mexer. Tá chegando, deixa eu ver aqui. Ó que delícia, ó, já tá constelar, né, Madame Jara? Bora constelar as comunicações. Bora constelar essa casa 3, Madame Jara. O que tá acontecendo com você? Não é, gente? É que na minha vida algumas coisas elas têm prazo de validade. E alguns estão vencendo. Então, a Madame Jara, ela é cigana, né? Então, assim, essa casa ela foi muito maravilhosa, mas chegou a hora de mudar. Chegou a hora de migrar. Ainda bem, Ana, que você voltou a ter internet. Bom que você acompanha aqui. Mas, de todo modo, para quem não puder acompanhar aqui, essa daqui eu já vou deixar aqui e vou subir a outra para lá. Então, vamos começar? Vamos começar nosso rolê? Para quem chegou agora, o tema da nossa live hoje é paranoia versus intuição. Como é que a gente consegue distinguir essa loucura na nossa cabeça usando o mapa astral, usando as lunações, né? De que maneira a gente consegue fazer isso? Porque todo mundo tem intuição, todo mundo tem capacidade intuitiva, todo mundo. Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, são mais sensíveis aos estímulos do que outras, óbvio, né? Tem pessoas que são mais rígidas, mais introspectivas, né? Mais instintivas para outras coisas, mas todo mundo é intuitivo, todo mundo tem a condição de encontrar as saídas novas, as informações que se requerem imediatamente. Mas hoje em dia, quando estamos numa sociedade totalmente desconectada do próprio corpo, é muito difícil saber reconhecer a voz. Principalmente porque a gente tem, sabe-se lá quantos implantes dentro da nossa cabeça, né? Dentro do nosso corpo. Muitos adestramentos mentais, a telinha com suas drogas imagéticas, né? Enfim, os nossos maus hábitos, a nossa alimentação, que é muito de isopor e plástico, né? Imagina se antigamente uma pessoa rural que tinha que seguir a intuição para fazer as coisas, como seria essa intuição se ela estivesse comendo plástico? Comendo um monte de comida sintética, salgadinho, umas coisas assim que eu adoro, tipo uns Cheetos. Eu amo Cheetos, né? Agora imagina a loucura que seria a minha cabeça se eu fosse super vegana, natureba. Eu já tinha matado as pessoas, porque eu ia ouvir até as vozes do rabo delas, né? Tá bom assim, meus tóxicos me deixam, mas eu sei fazer uso dessa potência, e vocês, né? Então essa é a grande questão hoje. Então, pra gente entrar nesse assunto de intuição, de paranoia, de corpo, de paradigma, de hábitos, nós precisamos lembrar
para o que esse mês vai nos favorecer, né? Então, nós estamos no início da alunação de Câncer. Só tem 3 dias a alunação. Começou dia 17, hoje é dia 20. Então, a gente tá no comecinho do comecinho do comecinho. A Lua acabou de entrar em Virgem. Para quem mora em lugar assim que tem um horizonte plano, dá para ver lá nos céus, né? Acho que a Nath ainda consegue ver, que a Nath tá nos Estados Unidos, tem um fuso aí. Ela tá antes, então daqui a pouco ela tá depois, daqui a pouco ela vai ver. Mas no horizonte dá pra ver a Vênus, dá pra ver Régulus, dá pra ver Marte em cima e uma outra assim à direita da Lua, que eu não sei qual é. Também não olhei no aplicativo. Mas Régulus eu sei que é aquela que tá entre a Vênus e a Lua. Então, a Lua tá no começo e ela acabou de entrar em Virgem. Agora é a hora de colocar os pingos nos is, de separar o joio do trigo, de falar assim, essa voz não é minha, essa voz é do morto, essa voz é da bisa, essa voz é do capeta, essa voz é do sistema, essa voz é do paradigma, essa voz é do patriarcado. Pra quê? Pra você não enlouquecer. Por quê? Porque tudo que for cocriado, vocês adoram essa palavra, né? Vocês são a trupe das cocriadoras. Tudo que for cocriado nessa lua vai nascer e vai se desenrolar aí nos próximos dias. Então, a lua crescente é justamente o ponto onde a gente começa a entender o que foi isso que a gente cocriou. Né? Ontem não, terça, ó, a minha vida tá tão assim que pra mim foi ontem que a gente fez a live. Na terça eu falei o que pra vocês? Que essa primeira semana era a semana do insight. Era a semana de você perceber o futuro, né? E você percebe o futuro a partir dos pensamentos que você tem agora. E os pensamentos, sentimentos, sensações que você tem agora, se você se alinha com eles, é o que faz você criar a realidade. Então é muito importante isso que a gente vai conversar hoje. Toma nota disso que a gente vai conversar hoje, porque vocês podem usar o mapa de vocês ao favor de vocês. No mapa, gente, eu sempre falo, quem nunca me ouviu falar isso, pode voltar outras lives aí que provavelmente o ouvido de vocês não quiseram ouvir. O mapa, ele mostra a nossa grande potência, mas essa potência ela tá em desequilíbrio. Porque se ela tivesse equilibrada, a gente não precisava de tanto recurso para voltar para a Terra. Vocês concordam? Vocês concordam comigo que se a minha potência tivesse toda equilibrada, eu já estava criando minha própria realidade com plenitude, facilidade, alegria e glória? Né? Se eu não consigo criar a minha realidade, é porque aquilo que está no mapa é o que está desregulado em mim ainda. E eu vou afinar. Eu vou ali botar no tom certo para poder vibrar a nota certa para o universo me mandar o que me pertence. Só que, se eu olho lá, minha lua em Câncer, minha lua em Sagitário, minha lua em Virgem, minha lua em Touro, e acho ela bonita, e leio que a característica da minha lua é tal coisa, e não faço nada para afinar esse instrumento, aí você tá pedindo para tomar no cu. Porque a lua é justamente a pessoa que vai aplicar em você, né, a doutrina da cifudência. Se você não aprende com inteligência, você aprende com a cifudência. Não escapa, não tem escapatória. E quando a lua volta para casa, a lua do mundo, a lua que organiza todas as luas pessoais, que é essa do céu, quando ela volta para casa, ela fica cada vez mais forte. Então, vocês já podem anotar na agenda de vocês aí. Toda alunação de Câncer é kármica por si só. Toda alunação de Câncer é kármica por si só. Quando ela sai, quando ela vem estrelando o mundo dos mortos, ela é duplamente kármica, que é o que está acontecendo esse mês. Se a de vocês é kármica, aí ficou triplamente kármico o bagulho. Jara, como é que eu sei que a minha lua é kármica? Se elas estiverem em signos de antepassado. Toda lua é, mas a tua caprichou na dose se elas estiverem em signos / casas de antepassados. Então, todo mundo que tem a lua em água tem um destinozinho gostoso a ser cumprido.
Então, se você tem a lua em Câncer, se você tem a lua em Escorpião, se você tem a lua em Peixes, o teu babado é maior do que o meu. Entenderam? Se vocês têm lua na casa de morto, na casa de antepassados, é babado também. Quais são essas casas? Casas da mãe, 2, 6 e 10. Casas do pai, 4, 8 e 12. O babado de vocês é kármico também. É tipo o meu. Minha lua é na casa 6. Agora, se vocês têm uma lua na casa de morto em signo de água, aí o babado é babadíssimo. Aí é puta que pariu, que babado, hein? E se essa lua é na casa 12, aí é um babado cabeludo de babadeiro. Então, é assim que a gente mede a intensidade da afetação da lua no nosso mapa dentro de uma lunação de Câncer. Então, se vocês têm uma lua em signo de água, em casa de morto, ou em signo de água e casa de morto, ou em signo de água, casa de morto e casa 12, essa lunação provavelmente está revirando suas tripas. Aqui na Bahia a gente pega a tripa, corta, frita e come tomando cerveja. Porçãozinha de tripa, delícia. Porção de tripa é para quem é visceral, né? Não é todo mundo que manja do rolê. Entendeu? A Ana tem a lua em Câncer na casa 8. Então a Ana é casa 12 Escorpião. Não, amiga, você só vai olhar a sua lua agora. A gente tá falando de lua para lua. E eu estou de rosa por causa da Barbie. Eu ia vir com o filtro da Barbie agiota, mas aí eu falei, não vou. Se tivesse da Barbie contrabandista, eu vinha, que eu sou contrabandista de informações do oculto, né? Mas aí eu falei, não, deixa do jeito que tá. Eu vou só, assim, de Barbie. Na verdade, essa roupa é do Ken, né? Porque essa roupa que era do meu filho Pedro. Mas ela é rosa. E hoje é dia de rosa. Oi, Dai, seja bem-vinda. Para quem tá chegando agora, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Taca coração nessa live pro povo chegar, que a gente tá no Instagram, porque no YouTube, eu que estraguei o YouTube ontem, não consegui hoje também. Então taca coração nessa live pro povo chegar. Manda essa live pro povo paranoico que acha que é intuído. Intuído todo mundo é, mas o paranoico não tá sendo. Tá dando defeito a intuição do paranoico. Então pega aquela amiga que é bem louca e manda essa live pra ela, que ela vai ficar com raiva de você e de mim. E quem sabe não é o momento de eu encontrar minha hater. Oi, Kátia, boa noite. Então, eu tava em que ponto da live? Tava no ponto de explicar a importância do impacto lunar. Eu vou costurar isso com a paranoia versus a intuição. Mas não é agora, calma. Então agora a gente precisa entender o quê? Que a lunação de Câncer é uma lunação kármica, ponto. Por quê? Porque ela tá no mundo das águas, ela é a dona das águas, ela é a senhora das águas. É a senhora das águas em casa. É como se ela falasse assim, cheguei. O que nós temos para resolver aqui? Aí vem todo mundo com as informações. Saturno traz ali aquela ruma de cocô e fala, ó, amiga, quando eu passei em Escorpião, a galera soltou isso aqui. Alguma coisa dissolveu, a gente já tá ingerindo na água da Sabesp, na água da Embasa, né? Não sei quais são as outras empresas de água do restante aí. A gente já tá ingerindo, mas sobrou esses sólidos aqui, a gente vai resolver. Aí a Lua fala, beleza, vou soltar na cara da galera, vral. E aí como é que eu sei a qualidade do soltar na cara da galera, né? É a intensidade da tua Lua. Então, como é que a gente mede intensidade kármica lunar? Anotem isso aí, alunas, mentorandas, aprendizes autônomas, autodidatas. Vocês não precisam ser autodidatos, o curso vai abrir em setembro. Mas, por enquanto, anota aí para vocês terem o acervo de aforismos de Madame Jara, que são as minhas máximas, né? Então, nós medimos a intensidade kármica da Lua a partir de alguns pontos. Primeiro, se ela é de signo de água. Eu já vi aqui que a Dai é signo de água, que a Ana é signo de água, né? A Beatriz, a Bia é Capricórnio. Já vou falar de todo mundo, calma aí.
Primeiro vamos para os dramáticos. A gente dá prioridade aos fudidos. Então, a linha de cifudência lunar, ela começa na água. Se sua lua é em signo de água, você tá propensa a vozes do além para ficar soprando na sua cabeça. Se a sua lua é em casas de morto, você também tá propensa. Então, quem tem a lua na casa 2, na casa 6, na casa 10, tá propensa a neurose, ansiedade, paranoia, loucura, o TT mental. Quem tem a lua na casa 4, na casa 8 e na casa 12, também. Se você tem a lua na casa de morto e ela é de água, delícia. Você tá quase top na cifudência, mas ainda não é. A cifudência mesmo é quem tem a lua em água, na casa de morto e na 12. Aí é digno de sair dessa vida ou evoluída ou internada. Que a lua na 12 exige. Uma lua na 12 exige, né? Então, eu tava falando da lua na casa 8 da Ana. É uma lua densa, intensa, porque é de água e porque tá na casa 8. Era só isso, Ana, que eu tinha pra falar. Vocês precisam pegar essa medida e perceber o nível de informação aleatória que o cérebro de vocês é capaz de captar. É para isso que a gente analisa o grau de cifudência da lua. Então, se a minha lua é nessas casas críticas, elas vão com certeza me trazer muito mais recado do que uma lua numa casa 5, do que uma lua numa casa 9, como a da Bia, por exemplo. A lua na casa da Bia é uma lua mais tranquila, é uma lua mais de boa, entendeu? Então, ela vai ter sim uma expansão, uma intuição, uma abertura, mas tá muito mais focada para o objetivo e para a facilidade do que para surtação, que nem a gente que veio com o bilhetinho premiado das luas em casa de morto. Ah não, a Dai ela não tem a lua em câncer, ela tem a lua em touro. A Dai é que nem a minha, lua em touro. A da Dai é na 8, a minha é na 6. Não sei qual que é a mais dramática. Então, gente, anotaram aí? Vocês têm a lua na casa de morto? Casa 4, casa 8, casa 12? Sim! Então, você coloca assim, sou sujeita a loucuras, neuroses, etc, etc, etc. Conversa com o pessoal do Entremundos, entidade. Você tem a lua na casa 2, na casa 6, na casa 10? Sim! Tenho total abertura para captar energias que não são só minhas. E tenho facilidade para assimilá-las como minhas. Acontece também. E esse é o grande problema. Por quê? Porque o paranoico, ou a pessoa, astrologicamente falando aqui nessa nossa troca gostosa, né? Nesse nosso diálogo bonitinho, o paranoico astrológico, ele é um co-criador em potencial. Então, às vezes, ele capta a energia do morto, né? Ele tá ali, tá aqui fazendo comida de boa, de repente, pá, bateu um negócio no coração e um sentimento toma conta e esse sentimento começa a projetar a imagem na cabeça e aí você já começa a ver um assalto. Nossa, vai ser... Na hora que você se alinhou com esse pensamento, com essa forma de pensamento que veio do cu, né? Você já tá cocriando essa realidade. Aí o que ele fala? Tá vendo? Eu tive uma intuição e ela se concretizou. Será que era intuição? Entende? Porque o princípio humano, o princípio comum, para entender se é intuição ou paranoia, é para prestar atenção no teu estado físico. Você tá em paz? Você tá tranquila? Se veio uma imagem, né? Se veio... aquilo é intuição. Se você tá ansiosa, atribulada, aquilo é paranoia. Eu concordo. Mas para quem tem planeta em casa de morto, mesmo nos estados de tranquilidade, vocês precisam fazer o quê? Pera, você tem que rodar processo aí. Devolve isso aqui, devolve pro remetente
devolve para a terra, isso é meu, isso realmente é meu, isso me pertence. Você precisa de fato certificar, porque se você tem lua em signo de água e ou em casa de morto, mesmo em paz, nem tudo que você pensa e sente é seu. E quando a pessoa chega para mim com esse tipo de relato, eu já falo, ó, calma aí, vamos prestar atenção. Pessoas que têm lua em casa de morto têm um legado espiritual de resolver problema de morto. Ponto. Essas pessoas precisam ter uma vida espiritual direcionada. Não se brinca com espiritualidade, ainda mais no Apocalipse. Você já entendeu que é o juízo final. Vocês têm dúvida que o que tá na transição, né? Eu acho que quem tá aqui não tem mais dúvida de que tá numa transição. Então vocês estão em franca transição para o juízo final. Todo mundo, a humanidade toda. E aí você simplesmente começa a cocriar a realidade de morto, sendo que nós somos pagas para descriar a realidade de morto. Então é essa a vigilância de vocês. É esse ponto de vigilância que vocês precisam sustentar. Porque no momento que você se alinhou com aquela paranoia, você está cocriando aquilo e aquilo vai acontecer. E antigamente a coisa demorava, sei lá, 1 ano. Você pensava numa pessoa, a pessoa demorava 1 ano para ligar. E você falava, nossa, pensei em você ano passado, que coincidência. Vocês lembram que a gente falava isso? Ai, pensei em você o ano passado, que bom que você chegou, a gente tá conectado. O ano passado. Agora não. Agora é assim, você nem terminou o pensamento, a pessoa já tá te mandando mensagem. Vocês têm certeza que toda forma e estrutura que atravessar vocês vão pegar como seus? É aí que tá o grande lance. Nessa semana, o que entrar no corpo de vocês e vocês pegarem como seus, pipoca na semana da vergonha. Lembra que a semana que vem é a semana da vergonha? Pipoca lá. Ana falou, minha mediunidade ampliou muito e os sonhos estão trazendo muitas coisas também. Mas tem hora que vem um monte de informação na mente que parece mesmo um monte de gente falando ao mesmo tempo. Exato. Eu criei um pacto com o meu corpo. É uma dica que eu posso dar pra vocês. Qual é o meu pacto? Meu pacto é sonhar. Eu sou uma sonhadora. Então eu não sonho, né? Eu estou criando uma empresa paralela para competir com Hollywood. Eu já criei, essa empresa já existe, né? Então assim, minha produção noturna, ela é impecável. Ela tem coisa assim, mas caralho. Fora os sonhos, que eu já tô mesmo no Entremundos. Tudo que me atravessa durante o dia, eu tenho uma sequência obrigatória de perguntas para fazer antes de tomar como meu. Jara, que perguntas são essas? Pergunta simples. A primeira coisa é, isso é meu? Isso pertence a quem? Faz umas 15 vezes essas perguntas. Aprendi isso aí com o Access. Com o povo do Barra de Access. Funciona super. Depois que eu percebo se é meu ou se não é, porque depois você vai perguntando, vocês não sabem a mágica que é ficar repetindo a mesma coisa, né? À toa que o povo do Oriente faz um mantra repetindo o mesmo som. Fica assim, isso é meu, 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 isso é meu. Vocês vão ver que ou passa ou piora. Se piorar, você mete um Ho'oponopono. Oxi, na hora. Quando eu tô, ó, minha vida tá funcionando. Minhas filhas e meu filho estão perfeitos. Eu tenho uma relação afetiva. Eu consigo pagar minhas contas. Eu faço um monte de coisa. Tá tudo fluindo. Eu trabalho com o que eu amo. Por que desgraça tem dia que eu acordo com vontade de morrer? Não é meu. Não é meu. Eu não tô deprimida, eu não tô com crise de identidade, eu não tô perdida no meu caminho. Eu sei muito bem qual é o meu caminho. Tô muito focada nele. Não tô aprontando nada. Devo pro banco, mas aí eu vou pagando. Banco é banco, eu não devo pras pessoas, eu devo pro banco. Banco eu devo. Entendeu? Mas não me aflige, não me tira sono dever pra banco. Aí eu acordo louca, com vontade de morrer. Não, não é meu. Aí eu começo, isso não é meu, de quem que é, volta pra lá, sai daqui. Não saiu, é 2 horas de Ho'oponopono sem parar na cabeça. E aí sai, nossa, Jara, mas é tão difícil. Então fica com a voz na cabeça e se joga do prédio.
Tô dando as coordenadas para vocês. Tô ensinando pra vocês o caminho das pedras. Às vezes você vê uma cobra e quando vai ver é apenas um pedaço de corda. Exatamente. Gente, acredite, no mundo de hoje, não é mais para ficar mandando mensagem, a gente precisa esvaziar a cabeça. A gente precisa esvaziar esse ponto aí, né? Esvaziar. Eu tenho uma amiga do meu coração que ela, por exemplo, ela é viciada em angústia. Ela é viciada. Então, a vida tá chamando ela para viver bem. Ela já tem cocriado estados de prazer, né? Então, ela tem lá o companheiro dela que financia as viagens dela, que é um companheiro do jeito dele. A gente também quer, um Ken, né? O cara tá ali à disposição, parceiro, não sei o que, não sei o que. Quando tá tudo perfeito, ela do nada cria um motivo para ficar paranoica. Ela vai assistir essa live, ela vai ficar puta comigo. Mas eu não tô falando, não tô citando nomes. Mas por que eu tô falando isso? Porque toda vez que a gente acessa uma forma de pensamento, um sentimento, e projeta uma imagem, e essa imagem gera em nós algum tipo de sensação, isso produz hormônios em nós. E esses hormônios nos deixam em estados específicos. Alguns produzem adrenalina, outros produzem os nomes que eu não sei falar, mas você fica meio louca, meio eufórica, a ponto de bala, sabe? E a partir dessas produções, dependendo de quanto tempo você viveu desse modo, chega uma hora que seu corpo requer ficar doido. Ele requer. Eu também era assim, sabia? Só que quando eu comecei a entender como funcionava a minha força do ódio, eu às vezes me coloco em estado de muita pressão para eu produzir. Essa semana mesmo aconteceu um processo que me deixou num estado de super pressão, que já vocês vão saber, mas eu não vou falar agora, porque senão eu não faço a live, porque aí para falar da nossa vida a gente demora mais, né, que é gostoso. E aí eu me coloquei, me exercitei, eu falei, eu vou me botar nessa enrascada aí. Eu vou me botar nessa enrascada que eu quero ver como é que tá meu feeling. Nossa, a minha visão virou visão de raio-x. A argumentação, eu fico muito argumentativa quando eu tô com ódio. As palavras, parece que elas dançam na minha boca, sabe? Agora, eu vou viver com ódio pra sempre? Não faz nem sentido, né? Eu vou acabar com meu fígado antes de concretizar meus planos. Então, a gente precisa usar até mesmo essas armadilhas do mal. Eu funciono sob pressão. Tô aqui aceleradíssima. É pressão psicológica, é exercício físico, é óleo essencial de canela no difusor, é perfume de jasmim na cabeça misturado com neroli, com flor de laranjeira, e você vai explodir essa mente, porra. Porque eu vou espiralar. Eu botei que eu vou espiralar e eu vou espiralar. Mas eu tenho consciência de que eu estou nesse movimento. Eu escolhi usar minha mecânica prejudicada ao meu favor. A maioria das pessoas estão sujeitas a essa mecânica e não conseguem sair daquilo. Entende? Se a gente já tá dando uma de doida, por que não ficar mais doida ainda e passar um dia inteiro perguntando a quem pertence isso? Eu já fiz. Escrevo meu sonho há anos, cada um pega umas 6 folhas. Exato, Ana, a gente herdou o mesmo dom, é o mesmo dia de nascimento, né, amiga? Caju já manda as perguntas no WhatsApp. Salve, amada, que live ótima. Dúvida aqui, tenho Lua na 3 em Câncer, com conjunção em Júpiter e Sol na 4. Não, Sol e Júpiter... tá, conjunção de Júpiter e Sol na 4. Como interpreta se está em casa de morto ou não? Não está em casa de morto, Fernanda. A Lua só está em casa de morto quando a Lua está na casa do pai ou da mãe. Só. Jara, mas eu tenho um pai e mãe vivo, mas eles representam os nossos mortos. Eles vão morrer um dia. Eu sei que vai doer. Entendeu? Então, assim, casas de morto. Casas do pai e casas da mãe. Quais são essas casas? Casa 2, casa 6, casa 10. Mãe. Casa 4, casa 8, casa 12. Pai. Isso é estar em casa de morto. No teu caso, você já tá com a Lua
se fudência também. Por quê? Porque ela tá no signo de água. Pessoas com lua em signo de água têm uma capacidade maior de captar os pensamentos e sensações do mundo. E vocês têm uma condição de assimilação mais aprimorada. Isso é muito bom para ter um processo mediúnico, para acessar o inconsciente coletivo, né? Para ler mentes, para ser terapeuta. Mas para viver, se não tiver vigilância, fica doida. Então, ainda bem que tua lua tá na 3. Mas você já veio premiadinha com uma luazinha gostosa, captadora de BO. Não precisava estar na casa de morto. Não precisava. Entendeu? Então, essa é a mecânica. Vou repetir para quem chegou agora. A Caju tá super feliz com a lua dela na 12, em signo de água. Então, a Caju, ela vai ter na vida um exercício de se manter na vigilância, para não ficar doida, Caju. Não pode ficar doida. Aliás, pode usufruir do privilégio de ser doida. Agora não pode ir pras cordas, como diz aqui na Bahia. Não pode ir pras cordas. Parou com o negócio de corda. Já que quer ir pras cordas. É ficar amarrada mesmo. Amarrada, entendeu? Isso é ir pras cordas. Né? Como a Caju é de São Paulo, não pode ir pro Juqueri. Gente, eu já morei do lado do hospital psiquiátrico. Assim, do lado, dentro. Eu morava dentro do Parque Estadual do Juqueri, que é do lado. E em um episódio de loucura, quando eu não aceitava minha trevosidade, quando eu queria me enquadrar, quando eu queria ser uma pessoa, uma Barbie Girl, né? Eu estava grávida e eu fui para lá. O PSF, o hospital, não me atendeu, falou, não, ela tem que ir pro psiquiátrico. E aí o médico olhou pra minha cara e falou assim, seu caso é grave, só que você tá grávida, né? Então eu não tenho como te colocar no meio daquelas mulheres ali que estão vendo elefante, porque se você entrar lá dentro, elas te matam, elas estão esperando o elefante chegar mais perto. Aí naquele momento eu tive um pequeno lapso de consciência e falei, é melhor eu ir pra casa mesmo, né? Melhor eu me acalmar, me dar aí os remédios, que eu vou pra casa mesmo. Então, mesmo estando em conjunção no estélio com planetas na 4... Fernanda, aqui no laboratório astrológico, a gente não considera conjunção em signos diferentes. Se sua lua tá em câncer e o seu sol tá na 4, a 4 é leão. Então, eles não estão em conjunção. Ou tá todo mundo em câncer ou não está. Se sua lua tá em câncer e a sua casa 3 é em câncer, ela não tá na 4. Agora, se você tiver com a lua em câncer na 4, é por isso que eu falo pra vocês, façam o mapa certo. Porque quem não é astrólogo profissional não vai entender isso que eu tô falando. Na cabeça do astrólogo profissional, você enxerga o mapa dividido por casas. Vocês não sabem disso. Vocês vê tudo embolado e acham que é tudo embolado. Não é embolado. Cada casa é sua casa. Cada coisa tem seu canto. Entende? Tem que fazer o mapa para analisar e usar o que a gente faz aqui do jeito certo, porque é todo mundo errado aí. Tá todo mundo em câncer, mas tá na 3 ou tá no 4? Porque se tiver na 3, você só tem um BO. Se tiver na 4, você tem 2 BOs. Porque aí, além de você ser super empática, você ouve os mortos tudo do planeta. Entendeu? Então você vai depois assistir o vídeo lá no YouTube. Em alguma daquelas lives de Gêmeos eu fiz milhões de vezes o mapa ao vivo lá para vocês verem. Vocês façam desse jeito para ver. Se você tiver lua em água na 4, aí ó, bilhetinho da Cifudência. Mas nada igual o de Fábio, por exemplo, que tá em água e tá na 12. Fábio, meu consagrado, você é o topperson dessa live. Você tem a Caju, né? Vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que ter um rigor espiritual muito, muito caprichado, sabe? Um rigor mesmo, assim. Porque senão vem a vozinha do mal e é muito fácil capturar vocês. Porque esse é
A regra, o que eu falei aqui até agora, né? Vocês foram chegando depois. Que nós temos três não, eu acho que tem mais, né? São 4, parece. Níveis de gravidade dessa lua, né? E por que eu tô falando da lua? Porque a lua, ela é que vai dar porta e acesso para essas imagens. Esse excesso de imagens do inconsciente, do entremundos, né? Então, se você tem a lua em signo de água, você tem já um ponto. E esse ponto não é para vencer, é um ponto para vigiar. Você já tem um elemento. Se você tem na casa de morto, mas não é de água, você também só tem um ponto para vigiar. Se você tem em água e em casa de morto, você tem 2 pontos para vigiar. Mas se você tem em água, em casa de morto e na 12, aí, meu amor, é muita vigilância. Tá? Muita vigilância. Por quê? Porque a casa 12 é a casa das nossas dívidas. É a casa daquilo que eu vim resgatar, e provavelmente eu vim resgatar na vida do outro, ou em alguma circunstância onde eu tenho que trabalhar. E as pessoas com casa 12, com lua na 12, elas têm um chamado, né, pesado. E também tem o outro ponto, quem tem qualquer outro signo que não é água e na 12 também é puxado. Não é como a água, mas também é puxado. Por quê? Porque a tendência é você sucumbir àquilo ali, né? Você cair naquilo ali. Então precisa vigiar, tá? E aqui não importa quantos planetas, no caso da Fernanda, que tá junto da Lua, não importa. Porque se a Lua tiver em água, pode ter 30 planetas ou um só. Ela vai captar tudo. A água é tudo. Tudo veio da água, tudo vai voltar para a água. E gente, a água não tem passado, presente e futuro. A diferença da água para a Terra é que a Terra tirou a informação e distribuiu no que a gente entende como linha de tempo. Na água está acontecendo agora. Então você pode estar acessando a memória do ancestral escravizado na África. Você vai estar acessando essa memória agora, como se fosse agora. Entenderam? A Terra, ela tem uma linha cronológica de começo, meio e fim. A água não. A água está no agora, é sempre agora, é agora, é agora, é agora. E isso é uma armadilha. Entendeu? Ó, Fernanda, se a cúspide tá na 3, a casa 3 é de Gêmeos. O signo é dono da casa da cúspide. Gente, esquece esses mapas que não tem, né? Isso aí eu explico tudo no curso. Menina, passei umas semanas com ódio da mãe e com o pensamento que tudo que ela farava era literalmente pra me deixar louca. Foi muito forte e fui logo pesquisar sobre histórias na família. Pois é, nesse caso, Ana, além de pesquisar, devolve para o remetente esses pensamentos, né? O quanto de pensamentos e sentimentos seu com a tua mãe, por exemplo, que às vezes nem é seu e dela. Às vezes você está acessando uma dinâmica da família que vem se repetindo, sabe lá Deus quanto tempo, né? Sabe lá Deus há quanto tempo que vem se repetindo isso, essa dinâmica. Entendeu? Então, pesquisa, entende, traz para consciência, mas não subestimem a água. A água é a forma de contágio mais fácil de se proliferar. É assim, né? Se cair uma gotinha de um negócio horroroso na água, todo mundo morre. Se você pingar uma gotinha de um negócio invisível, minúsculo, numa caixa d'água, todo mundo morre. Então, vocês que têm corpo de água em algum lugar aí, e a lua é um dos nossos corpos, né? O nosso corpo kármico, presta atenção aí nesse negócio. Os sonhos estão para ajudar. Veio um homem louco que na verdade era minha mãe disfarçada. Tenho desenvolvido um monte de coisa, limpando muito. Limpar. Né? O nosso corpo ele tem formas de se auto-organizar.
O mapa, como a gente faz aqui, ele acorda a visão, ele acorda o olho. O nosso olho, eu já falei isso aqui outras vezes, né? Mas o nosso olho, ele escaneia e decodifica muito mais coisas do que o nosso cérebro é capaz de captar. As terminações nervosas que pensam como a gente está acostumada, elas começaram a aparecer no homem depois de um certo tempo, mas olho, todo bicho tem olho. Então o olho sempre foi esse scanner autônomo que funciona sozinho. Se você entrar aqui nessa sala, você vai reparar nas coisas que você tem informação neural. Mas se você for hipnotizada, o seu olho vai descrever coisas que você não tinha informação ou que você não tinha ali consciência, né? Nós mulheres temos a visão periférica muito mais aguçada. A gente não precisa virar assim para olhar para os caras bonitos. Eles não conseguem fazer isso, né? O portador da rola, ele veio com ajuste de lente pro foco. E a gente veio pro desfoque, né? Então, se passa aqui o gostosão, a gente não precisa fazer assim. A gente tá vendo aqui, ó, até o detalhe do poro do rosto da pessoa. Não precisa olhar. O homem, não. O portador da rola, se passar ali, é nessa hora que as mulheres sentam a mão, mete o tapa. Eles não conseguem, eles não têm visão periférica. Isso quer dizer que é impossível deles desenvolverem? Não, da mesma forma que nós somos forjadas a desenvolver foco. E quantas de nós hoje em dia, com essa vida moderna, pós-moderna que a gente tem, a gente perdeu um pouco da visão periférica? Porque a gente foi adestrada para isso. No momento que a gente sai da casa e tem que focar no trabalho, focar nos estudos, focar no sei o quê, focar, a gente desenvolveu o foco. Então, o olho, ele tem as suas funções autônomas. Quando a gente faz mapa astral, que eu boto o mapa na cara de vocês, que eu falo para vocês desenhar mapa, a gente está acordando nossa visão. Quanto mais a gente acorda a nossa visão, menos o nosso cérebro fica gastando neurônio, relendo informação de morto. Por isso que eu falo para vocês, façam o mapa todo dia, vocês que têm tempo. Pega e bota o mapa na tela, bota o mapa na parede, faz que nem a Pri, uma aluna minha, a Pri Sanches, que está sempre aqui. Ela imprimiu o mapa dela do tamanho dela, numa plotter. E o mapa dela tá na parede, assim, ó, uma plotter, ela plotou 1,80, não sei se ela tem 1,80, mais de 1,50 o mapa dela. Ela olha para esse mapa todo dia, né? Então isso faz com que a gente acorde os nossos sentidos. Quando eu acordo a minha visão, eu consigo ajustar a minha lente. Ah, Pri, aí, ó. Quanto você tem de altura, Pri? Eu consigo ajustar a minha lente porque eu quero. Eu consigo trabalhar com a periférica quando eu quero perceber o que tá rodando mesmo. Eu volto a ser bicho. Ah, não foi tudo isso não. 1,30 por 90 o mapa. Olha como eu sou. Olha como meu ascendente Sagitário, eu já botei que era 2,10, era um lençol. 2,10 por 1,80. Um lençol queen. Exagerada? Imagina. Mas, ó, ela também é exagerada, porque o ascendente dela é Sagitário. Se tivesse uma plotter do tamanho de um lençol, ela tinha imprimido. Eu ainda não posso rir, né? Eu tô com esse pacto e acordo aqui na minha goela. Então, vamos para as dicas, né? Essa é a primeira dica. Olhem, treinem o olhar de vocês. E vocês podem treinar olhando para o mapa. E vocês podem selecionar o que vocês vão olhar, porque tudo que vocês olham são arquétipos. Então, se vocês ficarem focando em um monte de vida de blogueira, em notícia ruim na televisão, o povo com lua em água adora um Datena. Eu não sei que demônio é esse que se aposta do corpo deles, mas eles gostam de ver acidente de avião, eles gostam de ver povo sendo degolado. Ó que delícia, ó que ingestão gostosa de informação bacana, né? Então, assim, selecione o que vocês olham. Selecionem, né? Porque, assim, eu
Já que você dá seu exemplo, porque eu não posso falar de todo mundo que nem eu tô falando aqui, gente. Eu só posso falar de mim. Como foi que eu descobri isso sozinha a duras penas? Eu descobri que se eu limitasse as coisas que eu estava vendo, aquilo não ia me prejudicar. Aquilo ia me poupar. E quando uma manifestação estranha acontecesse fora da minha norma, eu ia sacar na hora se aquela voz era minha, era do meu eu superior, era da minha mentora, do meu mentor espiritual, ou se era de capeta. Por exemplo, eu passei anos querendo morrer. Só que não fazia sentido, porque eu sempre fui essa pessoa aqui. Sempre. Claro que de acordo com as idades, né? Agora eu sou uma senhora, rumo aos 60. Não, gente, não é. Rumo aos 50, né? Agora eu sou uma senhora rumo aos 50. Quando eu tinha 25 anos, eu era isso daqui adaptada pra uma pessoa de 25. Quando eu tinha 30, eu era isso daqui adaptada. Quando eu tinha 15, isso aqui adaptado. Sempre foi essa coisa espalhafatosa, exagerada, gritando, né? Louca. Mas quando eu comecei a acessar essas energias de morte, de loucura, eu não sabia identificar. E talvez seja por isso que... Não tô justificando aqui, tá? Não tô justificando. Mas talvez seja por isso que eles trancam. Óbvio que o exílio deveria ser voluntário e não imposto, como acontece nos hospitais. Mas meu exílio foi voluntário. E nesse exílio eu criei uma constância de mim para mim mesma, onde qualquer coisa que aparecia dentro de mim, eu sabia se era meu e se não era, né? E nós temos como fazer isso. Como? Adestrando os nossos sentidos. Vocês permitem que os sentidos de vocês sejam adestrados pelas mídias o tempo todo. É só vocês tomarem as rédeas da porra do caralho da vida de vocês e fazerem vocês mesmos esse adestramento. Eu não assisto certo tipo de filme, não assisto. Eu não ouço certos tipos de música, eu não assisto certos tipos de filme, eu não assisto certos tipos de programa de TV, eu não leio certas coisas. Eu só faço aquilo que eu acredito que vai ser bom para os meus objetivos e para mim. Só que eu sei o que eu quero. Então, se eu quero ser campeã de polidência aos 60 anos, no meu Instagram paralelo, que é o lady.jara, só tem coisa de polidense. Tá bom, tem coisa do povo do manto também. Ai, gente, tô viciada no povo da igreja do manto. No dia que apareceu um aqui em Irecê, eu vou. Pra ver se é real. O povo da Joquebede, sabe que eu tava falando da música, que eu perdi dinheiro? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu tenho certeza que tem entidade do manto que fica aqui perto de mim. Tenho certeza. Né? Então tem coisa de polidense, tem coisa do manto, porque eu não resisto, eu vejo as coisas do manto. E tem coisas de arqueologia. Essas são as coisas que tem no meu Instagram, Lady Jara. Por quê? Porque quando eu entro lá, eu quero focar no que eu quero pra mim. Eu não quero trabalhar. Eu quero ver meme, eu quero dar risada, eu quero ver aquelas inversões maravilhosas no poli pra eu não conseguir fazer. Hoje, por exemplo, eu fiz uma inversão e eu tô zonzinha, minha cabeça não voltou pro lugar ainda. Então a gente precisa fazer isso com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com o nosso paladar. O olfato é uma outra forma incrível de nos colocar de volta para o nosso caminho. O olfato, ele não passa pelo cérebro, pelo neocórtex. Quando a gente cheira algo, ele vai direto no nosso sistema límbico. Isso produz em nós necessidades viscerais de fazer coisas ou de não fazer coisas, né? Foi assim que o nosso olfato foi adestrado para pinho ter cheiro de banheiro. Pinho tem cheiro de pinho. A sociedade adestrou a gente a achar que pinho tem cheiro de banheiro, que menta tem cheiro de pasta de dente, que limão tem cheiro de torta de limão, né? E não é assim. Então, o olfato, ele é adestrável, ele é adestrado e ele está sendo adestrado. Muitas pessoas têm pelos olfativos mortos. O que significa? Que eles não conseguem reconhecer alguns cheiros. Meu pelo olfativo, por exemplo, não reconhecia o cheiro de sândalo missori. Tem um óleo essencial que é o sândalo. Tem um que é sândalo, um sândalo que é normal. E esse sândalo missori,
Sântalo Album, acho que é assim o nome certo. Ele é mais caro, porque é de uma madeira que está quase entrando em extinção. Na escola de perfumaria ancestral, a gente aprendeu que o sândalo, o Missori, esse que é o homem bom. É o masculino bom, é o masculino gostoso, carinhoso, afetuoso, o homem perfeito, né? Eu falei, não tem referência desse homem no meu pelo olfativo. E o nosso pelo olfativo, ele é herdado em sua deficiência e em sua potência. Por isso que o povo que é da Itália odeia coentro. Porque os parentes dele lá que morreram nas guerras do Império Otomano com o Império Romano, morreram nas roças de coentro do quintal, porque ninguém ia para um teatro para fazer uma guerra. O povo invadia as vilas para poder matar as pessoas. Nem toda batalha era num campo de batalha, né? E aí, se eu tenho um trauma, que aquele cheiro é associado à morte, a minha descendência toda já vai ter essa mutação no DNA. Então, não sei quando foi, mas as mulheres da minha linhagem não conhecia homem bom. E aqui, ó, eu cheirando o óleo essencial fortíssimo. Eu cheirando, o povo sentindo o cheiro ao redor de mim, eu não sentia o cheiro. Hoje eu já sinto o cheiro do sândalo, mas eu imagino que eu devo sentir menos. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque nós temos condição de acordar as nossas forças e de pausar outras vozes com trabalhos olfativos também. Por isso que eu faço perfumaria ancestral, por isso que tem milhões de pessoas trabalhando com aromaterapia. Quando você inala um óleo essencial, que ele é natural, ele tem como função acordar a força relacionada àquele óleo, né, aquele cheiro. Todo cheiro é um arquétipo, todo cheiro é uma medicina. O nosso corpo acorda aquela medicina e aquela medicina, aquela potência em nós é o que começa a agir, não mais a voz do morto, não mais a... Então, essa semana que eu me botei sob pressão, eu tô fazendo aqui minha imersão olfativa de canela com flor de laranjeira e jasmim. É pancada. É pancada. Eu tenho pouco sono, eu que amo dormir. Eu fico assim, ligada no 220, né? Mas nesse momento é o que eu quero. Depois eu vou dar um tempo com a canela. Por quê? Porque senão eu vou matar as pessoas. A canela é uma força muito agressiva, mas ela é necessária nos momentos como esse, para você sair da merda, pra você sair da inércia. Então todo dia é óleo essencial de canela de manhã. Ai, mas isso, né? Ai, nossa, eu fico pra morrer. Ai, mas é espontâneo. O que é espontâneo? Deixa de ser louco. Espontâneo é só erva daninha, filha. Deixa de ser doida. As coisas, a gente forja, sabe? A gente forja. Todo mundo vai pra academia pra forjar músculo. Mas você não pode ter uma rotina olfativa, auditiva e visual pra forjar a sua sanidade. Ah, faz favor, né? Dá pra ter sim. Se você cheira esse homem bom, ele vem? Vem. Vem. Vem mesmo. Vem. Gente, eu tenho uma mentoranda que foi graças a ela que eu comecei a fazer mentoria de perfume, né? Eu não tinha coragem de fazer uma mentoria de perfume. Eu fazia mentoria de mapa, agora de perfume não. Aí ela falou, quero fazer. E ela começou o processo de mentoria dela muito satisfeita com a vida dela ali, aquela vida, né, bem normal. Ela só queria melhorar a autoestima dela. Ela pontuou pra mim que ela achava interessante que eu fazia live de batom vermelho. Era na época do Madame Jara com vinho. Vocês não pegaram, a maioria das pessoas, mas algumas aqui pegaram. Então eu tava bem louca naquela época. Toda live era vinho e tarô e tal. E ela falava, você é tão doida e eu queria tanto usar um batom vermelho, eu não tenho coragem, batom escuro. E a gente fez assim, bem despretensiosa, né, pra ver se movimentava a vida dela. Eu sei que essa mulher virou um furacão. E ela falou, eu não quero fazer mais nada, só quero perfume agora. Porque o perfume, né, ele reseta você, ele deixa você de um jeito assim, que não é pela via do sofrimento.
O perfume, a única função do olfato é te proteger da morte, da dor, e te dá prazer, e te dá êxtase. Então o perfume, ele trabalha com você na via do êxtase. Porque se você sentir... Tem dia que você acorda e o cheiro que você sente ali é um cheiro de morte, né? Um cheiro de ódio. Por quê? Porque tá mexendo. Aí nesse dia você não cheira. Você não vai se violentar, você descansa naquele dia. Deixa o corpo elaborar, é visceral a elaboração. Vai sair na merda, vai sair no suor, vai sair em algum lugar, né? E aí, quando você volta a cheirar, o perfume já voltou a ser gostoso. O perfume já voltou a ser bom, né? No curso eu aprendia que quando alguém tinha algum trauma sexual e ela cheirasse jasmim, por exemplo, ela iria sentir cheiro de carne podre, ou de merda, ou de mijo, né? E eu mandei para uma cliente que não sabia, ou não queria ver naquele momento, né? A consciência dela não queria olhar. E eu mandei um daqueles de roll-on, né? Para ela passar aqui no pulso e passar aqui no nariz, de jasmim. E na hora que chegou o perfume lá, ela falou: Jara, eu tô até constrangida, mas eu só sinto cheiro de bosta nesse perfume. Eu falei, então, essa era a confirmação que tava faltando, por isso que eu botei o jasmim separado. Porque a gente tinha suspeita dessa questão do abuso, ela se confirmou. A gente só não sabia se era uma memória da linhagem ou se era uma memória dela, né? E aí ela trabalhou essa questão, resolveu, foi 1 ano nessa questão, e aí teve um dia que ela cheirou, ela falou: agora eu sinto cheiro de chicletes quando eu cheiro o jasmim, eu sinto um cheiro de chicletes, é uma delícia, né? Então, o perfume, o aroma das plantas, não precisa ser só o perfume não, é que o perfume é diluído, então ele pega mais leve, porque você pegar um jasminzão ali na tampa do óleo essencial, amiga, é punk. É punk, precisa muita cura pra, né, jasminzão ali. E se você vai diluindo ele no álcool, ele vai ficando mais leve e não perde a propriedade dele. E aí, por que eu tô contando tudo isso? Porque vocês mesmas podem fazer isso, gente. Vocês mesmos podem providenciar. Quem foi que falou aqui? Foi a Leslie. Vou comprar o óleo essencial. É sândalo missore. Ou, deixa eu pegar o nome, vai. Deixa eu pegar o nome pra vocês. Pera aí. Eu comprei dessa marca aqui que é mais baratinha, mas que era concentrado, né? Que é esse aqui, ó. É Sândalo Album. É esse aqui. O outro sândalo não é a mesma propriedade, tá? Esse sândalo, ele é doce, o cheiro dele é doce. Gente, esse vidrinho tem 2 ml, ó. Foi R$300. Os investimentos que a gente faz em óleo essencial é um absurdo. Depois que você começa a mexer com óleo essencial, você não tem outra saída, você tem que ficar rica. Eu nunca comprei um concentrado de Neroli, de flor de laranjeira, porque 3 ml é 700 pau dele concentrado. Eu só compro diluído, porque eu posso pagar o diluído. É muito caro. Já tô querendo meu perfume. Vamos fazer esse perfume. O perfume adequado te faz levitar na onda do cheiro. Faz. Sândalo Missori ou Sândalo Alba. Já quero curso de perfume. Dai Palmira Margarida, Escola de Perfumaria Ancestral, aqui no Insta. Você vai amar. Você vai amar. Comigo, eu só faço os perfumes mesmo. Eu não tenho nem roupa para explicar sobre aromaterapia. Eu explico o que eu uso e o que eu entendi. Agora a Palmira não. A Palmira é doutora de doutorado nesse bagulho. Então ela sabe o que ela tá falando. Né? E aí, ó, tá na fila do perfume também, Dai? Vocês vão amar, gente. Gente, o perfume é maravilhoso. Eu tenho uma encomenda pra fazer pras minhas alunas do Oráculo 69, que eu ainda tô devendo elas, mas já chegou aqui os... Olha esse vidrinho, ai, Deus do céu. Pera aí, gente. Olha esse vidrinho pra colocar sérum de pele, sabe? Pra peles maduras, assim. Olha que mimozinho, que coisa mais fofa da vida, né?
Ah, tá na fila da Palmira. Ótimo. Você já fica na fila do curso dela. Ela lançou um curso semana retrasada. Gente, esse povo que lança curso é 40 dias só de intervalo, viu? Se você não entrou na turma agora, daqui a 40 dias você entra na turma. Você pode ter certeza. Eu fiz o curso em 2020. Na minha época, as turmas nem tinham nome de Deus ainda. Agora as turmas tudo tem nome de deusa. Minha vida é antes e depois do curso da Palmira Margarida. Antes e depois, com certeza. Eu acho que tem 3 marcos na minha profissão. Quando eu fiz constelação familiar, né? Quando eu fiz o curso de esquizoanálise, que foi antes da constelação familiar, e quando eu fiz o curso de perfumaria ancestral. Eu acho que são esses 3 marcos. Porque eram coisas totalmente fora da minha linha de conhecimento. As outras coisas eu já intuía, eu já imaginava, sabe? A lavanda é qual arquétipo? Nesses processos de integração de masculino e feminino, a lavanda não tem um arquétipo específico. Mas a lavanda, ela eu acredito que tem a ver com limpeza, né? A medicina da lavanda é tirar você desse lugar da paranoia também. A lavanda é um coringa. Então, tipo, quando o perfume tá dando errado, se você botar lavanda, você conserta ele. Então, a lavanda, ela é aquele arquétipo da força que resolve tudo, né? Só que resolve com centramento. E lavanda vem do latim, se eu não me engano, que é lavare. Então, é uma planta bem espiritual. E a gente aprendeu isso, né, com a alfazema, que é a prima da lavanda. Em alguns casos até a mesma coisa, só que confunde. Eu fiz um óleo essencial um óleo essencial não, eu fiz um macerado de lavanda mesmo, e ele ficou verde. E naquela hora eu entendi que a lavanda e a alfazema eram realmente tão primo, que ele ficou verde. Esse aqui tem um pouquinho de lavanda, que aqui tá parecendo que ele é marrom, mas ele é verde, é por causa do filtro. Ele é verde esmeralda, esse aqui. Esse aqui é lavanda com jasmim com neroli, né? E porque, ainda bem que a Ana trouxe a gente de volta. E eu achando ótimo te ouvir, pensando na alunação. Por que tudo isso é bom agora? Para que vocês separem as coisas na cabeça de vocês, né? Para que vocês separem essas energias na cabeça de vocês. Por quê? Principalmente para quem tem as luas mais comprometidas, para quem tem as luas cagadas, né? Nós temos uma missão com a espiritualidade. Vocês que têm a lua na casa 2, na casa 4, na casa 1 no corpo, né? Na casa 2, na casa 4, na casa 6, na casa 8, na casa 10, na casa 12, a missão de vocês é dobrada. Todo mundo tem uma missão. Todo mundo tem uma questão com a lua para resolver. Todo mundo. Em qualquer signo, em qualquer elemento, não importa. Todo mundo tem. A lua é isso no mapa. A lua é aquele karma do qual nós não deveríamos fugir, né? Mas quem tem a lua nessas casas da espiritualidade precisa ter uma disciplina, eu nem gosto mais dessa palavra, mas um rigor mesmo, uma constância nos hábitos, sabe? Precisa ter consciência de tudo que ingere, ter consciência de tudo que vê, ter consciência de tudo que fala, né? A gente tem uma mania de sair decretando as coisas. E quando eu decreto, eu começo a atrair, porque eu me alinho. Então, como seria, né? Veio o pensamento, veio a sensação, veio a loucura, e do nada acometeu você, como seria não ter opinião nenhuma sobre aquilo, só fazer o processo, deixar sair, e se ainda tiver aquela coisa insistente, começar a fazer perguntas para aquilo. Começar a fazer perguntas. Tem um processo do Access, isso aqui é contrabando, eu nunca fiz essa classe, né? Que é a classe conversando com as entidades. Nunca fiz, deveria fazer, mas nunca fiz. Mas eu tenho um processo deles que é assim, quando você está diante de alguma entidade, e isso que eu tô falando são entidades, né? Você pergunta, quem foi você antes disso? Quem foi você antes disso? E você vai perguntando para aquele sentimento, quem foi você antes disso? Quem foi você? Porque, gente, essas energias, elas são obedientes. Nós que não sabemos dar comando de voz para elas. Não é à toa que um padre, um pastor, um pai de santo, decreta o que ele quer com os espíritos. Você vem, você vai, sai daqui, entendeu? Um sacerdote, uma sacerdotisa, né?
Então, vai perguntando, quem foi você antes disso? Quem foi você antes disso? Quem foi você antes disso? E o que você deseja ser no futuro, né? E aí, normalmente vem na sua cabeça a intuição, e aí você manda a pessoa pra lá, você manda a energia pra lá. Então, você vai sair dessa realidade aqui e sai. Esses processos, eles não são patenteados, a gente pode fazer esses processos, a gente pode trabalhar com esses processos, né? Não existe uma patente. Agora, claro que deve ser muito mais legal fazer o curso, mas eu priorizei outros cursos no momento, mas esse processo eu uso muito, 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 muito. Inclusive, para quem não tem vontade de fazer nenhum curso de barra de Axis, mas tem curiosidade de ler processos, tem um monte de livro na internet, PDF alguns, que são incríveis, com perguntas. Porque a consciência Axis, né, que foi criado lá pelos caras dos Estados Unidos, ela tem um ponto de vista de que, um interessante ponto de vista, de que toda, e eu concordo com isso, de que toda resposta pronta não é nossa. Toda resposta pronta não é nossa. O nosso caminho a gente cria, e se a gente está caminhando em coisas pré-determinadas, a gente só está repetindo memória padrão, e essa bosta fica do jeito que tá. Então eles fazem o quê? Eles trabalham o músculo do cérebro com perguntas. Você não tem certeza. Você não constata, você não tem razão, você percebe. E a percepção, ela pode ser uma hoje, como pode ser uma amanhã. Olha aí os óleos essenciais. A minha cliente percebeu o cheiro de bosta no dia que recebeu o óleo. Ao passo que ela se curou, ela percebeu o cheiro de chiclete. Ficou divertido, porque chiclete é uma coisa juvenil, né? Então saiu da bosta pro chiclete. Isso é perceber. Se ela tivesse constatado que o cheiro era de cocô, ela nunca teria se curado. Ela tinha ficado aprisionada naquele cheiro, sentimento, memória, forma, pensamento, sensação. Então, tudo isso são entidades. E nós estamos no mês de limpar isso. E a gente limpa se a gente quer limpar, entendeu? Então, a gente precisa ter essa consciência. Vamos lá. Não sei meu rolê com a lavanda e com o jasmim. Tudo que tem jasmim eu amo. Lavanda também me pega. Te pega pro desconforto ou pro delicioso, Dai? Caju me socorre com as barras. Olha aí, dona Caju. Quer dizer que você manja de barras e não botou essa lua escorpião no lugar dela? Bonita. Nossa conversa vai ser séria, viu? Vai ser seríssima nossa conversa. Nosso papo reto vai ser sério. Oi, Eudenice, seja bem-vinda. Todo mundo... Delicioso. Pronto. Então, assim, lavanda e jasmim. Gente, jasmim é um óleo que trabalha para libertação daquilo que jaz em mim, daquilo que já morreu em mim, que eu não enterro, que eu não enterrei. Olha aí, ó. A Dai é a senhora do Entremundos. Ela ama jasmim. Né? Por quê? Porque o corpo dela ama encaminhar esses mortos. O corpo dela ama encaminhar esses mortos. E agora, para finalizar, uma diquinha para vocês, tá? Eu já falei lá na primeira live da nossa alunação. Alfazema. Alfazema é lavanda, é a mesma coisa. Ela tem um sentido de lavar, de acalmar, de purificar. Por isso que o povo do terreiro, o povo de religião afro, lava as casas com lavanda, com alfazema, banho de cheiro. O que é o banho de cheiro? É um banho de alfazema. Tem outras ervas também, mas a principal é a alfazema, né? Mas aí outra dica, só pra gente terminar. Ó, hoje eu segui bem os scripts que eu fiz pra vocês, né? Consegui me fazer entender? Consegui passar o recado pra você? Eu tô aqui vendo se tem mensagem, gente, porque eu botei... Eu não queria ficar olhando pra essa luz do inferno na minha cara, sabe? Aí eu botei meu celular dentro da caixinha do tarô. Só que fica um buraco aqui, tem uma notificação, mas não é de recado, não. Vamos lá. Dia 22, o Sol entra em Leão. Começa a melhorar. Por quê? Porque vai dar uma secada no ambiente, né? Só que a alunação continua sendo de Câncer. Então, só dá aquela secada. Não quer dizer que o saudão do karma parou. O saudão do karma só vai parar esse mês quando chegar a alunação de Leão,
que é no mês de agosto, dia 16. Quando eu falo esse mês, eu tô falando do mês lunar. E saudão do karma, para quem não sabe, é um termo carinhoso que eu estou atribuindo a todas as ativações saturninas que têm a ver com liberação. Quais são elas? As ativações de Marte. Então a gente teve um super saudão do karma meses atrás, né? Marte em Câncer, fazendo trígono com Saturno em Peixes, fazendo com que a gente liberasse nossos padrões. O céu não aguenta mais a nossa leseira. Então, bora aproveitar que eles estão facilitando. Por que é saudão? Porque eles estão facilitando o nosso débito, estão reduzindo 90% de dívida. Se você tinha uma dívida de 100 pessoas para curar, agora você só precisa curar 10. Se você só tinha 10, agora só precisa curar uma. Cura você mesma, criatura, não faz a louca. Entendeu? Então, o saudão que tá rolando, para ver se esse negócio anda. Para ver se o planeta revigora, regenera, né? Então, pronto. Esse mês também tá tendo saudão do karma, porque quem ajusta e ativa esses processos de liberação, ou é Marte, que é o próprio cara do corte, né? Aí o corte da faca, mas o corte da foice de Saturno, arranca os capeta. E agora a Lua fez o quê? Ela acordou a foice de Saturno, né? A Lua e o Sol juntos acordaram a foice de Saturno. Então Saturno tá trabalhando de novo no sentido de economizar. Talvez nesse mês o desconto não seja de 90% nas dívidas. Talvez nesse mês seja de uns 70%, mas já tá bom, né, porra? A gente vai pegando aí os saldões e vai liberando, daqui a pouco o SPC do inferno não tá mais cobrando a gente, entendeu? Então é nessa pegada, nesse rolê aí. Quando, no mundo mágico, se uma coisa acontece uma vez, pode ser que ela não aconteça nunca mais. Mas se ela aconteceu uma e aconteceu a segunda, necessariamente vai acontecer uma terceira. Isso é magia de manifestação. Por isso que tudo que é trino manifesta. Pai, Filho, Espírito Santo, donzela madura, esqueci o nome, e anciã, né? Então, acionou Câncer, acionou Peixes, acionou Escorpião também. Aí faz o quê? O tobogã da água. Por isso que nesse mês a gente tem a tendência a ficar muito louca. Por quê? O tobogã da água. Quando Marte chega lá em Escorpião, saudão do karma de novo. Quando tiver alunação de Escorpião, saudão do karma de novo. Então a gente vai poder aproveitar nesse ano vários momentos. Então não usa o momento para surtar, para passar vergonha, para fazer fiura. Usa o momento para se curar. Acordou um monte de demônio, encaminha, libera, tá com os olhos, né? No lugar do difusor aí de vocês botarem canela, pra vocês não saírem matando as pessoas, bota pinho, bota eucalipto, bota cipreste, pra mandar esses mortos tudo pros lugares que eles tinham que ir. Cipreste encaminha morto. Bota lavanda pra fazer uma proteção espiritual na casa, além de ser uma delícia. Eu amo lavanda. Eu sou a louca da lavanda. O óleo de lavanda eu já compro de 100 ml, porque não vence, né? Então, é isso. Aí, amanhã, não, dia 22, o Sol vai entrar em Leão. Então, dá uma secura. Seca um pouco o clima. Massa. Mas no dia 22, a Vênus fica retrógrada. Também. Então, o Sol entra em Leão, fica seco, e a Vênus fica retrógrada. Pode ser que vocês entrem numa vibe paranoica de agora eu quero os retroativos. Agora eu vou fazer justiça com a menina que praticou bullying comigo no colegial. Faz favor. Cuidado para não passar vergonha semana que vem. Não faz a louca comigo. Não faz a louca comigo. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão falando? Mulher, socorro, eu tenho isso no meu mapa. Marte em Câncer, Trígono, Saturno em Peixes. Como assim que eu vim fazer? Você já veio com o saudão do karma bom, né? Você já veio com as dívidas pela metade. Isso é massa. Agradece a Deus. E agora aproveita que você tá no retorno de Saturno e se libera, se liberta. Você vai ter aí uma fase da vida muito mais leve agora com esse Saturno se liberando, né? Então, ó, libera,
se liberta, né? Deixa levar, deixa ir embora, desapega. Esse mês haja ansiedade, nervosismo e urticária por causa de estresse. Sim. Aqui, a minha filha mais nova, ela tem processo de alergia, né? Aí o frio potencializou a alergia dela. E dá mesmo urticária por causa de estresse. Lembrei de Joana agora. Thaís, ó. Jara, essa live vai ficar salva? Vai, ela vai ficar salva aqui, assim, no cru. Mas eu vou subir ela também lá no YouTube, pra ficar bonitinha, organizada lá. Gente, eu não fiz essa live no YouTube porque eu buguei o YouTube. Eu caguei aqui alguma coisa na configuração, não soube resolver. Naquele dia, na terça-feira, eu tava falando mal da internet. Não era a internet, era eu mesma. Então, o problema, vocês entenderam, o problema sou eu, né? Não é fora, o problema é dentro. Eu fiquei falando tanto naquele dia que eu ia processar, que eu ia constelar. Eu tenho que constelar a mim mesma, eu tô toda cagada. Tô toda cagada. Olha a Vanessa aí. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, povo, é isso. A live de hoje foi sobre isso. Prestem atenção em vossos corpos, não façam a louca. E se lembrem, essa semana é semana de projetar o futuro, né? Então, deixa o coração de vocês vibrar coisas boas. Tá vibrando coisa ruim? Bota uns Ho'oponopono para liberar e volta para meditação. Volta para o estado de centramento, para vocês liberarem aí o que não é de vocês e se colocarem no caminho de volta da vida de vocês, certo? Hoje eu não tô tão bruta, mesmo com óleo de canela, mesmo com óleo de jasmim, porque eu tive um passamento lá na aula. Eu fui fazer uma inversão e fazia muito tempo que eu não fazia inversão. Aí na hora que eu voltei, não rolou. Eu tô meio lesada ainda. Eu acho que eu preciso fazer a medicina da carta do enforcado, da carta do pendurado, porque era a posição que eu mais gostava de ficar e agora não rolou. Mas é isso. Beijo pra todo mundo. Boa noite. A live já eu subo, tá? E até semana que vem. Eu vou tentar aparecer aqui nesse canal no final de semana, mas já não prometo nada. Porque, né? Várias queixas da minha vida. Beijo, boa noite e gratidão por todas vocês também. Eu que agradeço a presença de cada um.